bem, senhoras e senhores, estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil para a Academia do Cérebro. Lembrando que o programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, ele vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, um programa pedagógico, um programa didático, um programa terapêutico, um programa que tem feito escola, né, e minimizado os transtornos emocionais, psíquicos, daqueles que simplesmente assistem o programa. Imagine o pessoal com uma consulta, o pessoal com um atendimento, seja presencial ou online, com o psicanalista Edinásio. Sem dúvida, os resultados, eu tenho até testemunhado isso, os resultados têm sido excelentes. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia a todos que estão ouvindo o programa através da Cristã e também assistindo através das redes sociais. Aproveitando o que foi dito agora em relação ao consultório terapêutico e todo o projeto que nós temos em relação à saúde psiquiátrica, a saúde mental, que a gente chama assim. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou que existe hoje na praça, existe hoje um novo sintoma entre os jovens. Existem muitos jovens desmaiando, ou seja, esses jovens não estão dando conta das questões emocionais, estão desmaiando. E isso aí seria um novo diagnóstico. Eu disse, eu não conheço exatamente o que está acontecendo. Eu, apesar que eu trabalho com muitos jovens, mas eu não tenho ainda informação a respeito disso. Até porque, só para que as pessoas entendam, eu não trabalho muito com diagnósticos. Eu trabalho com sintomas, eu trabalho com as queixas. Então, o diagnóstico é um protocolo, é uma padronização. Aquilo significa Y. Então, eu não trabalho muito com isso. Não que eu despreze, mas na realidade, o que eu faço é trabalhar com os sintomas. O retorno está um pouco fazendo aqui um retorno meio cabuloso aqui, a voz distorcida no meu retorno aqui. Deixa eu diminuir aqui. Então, ok. Então, nesse momento, qual a ideia? Eu tenho falado aqui bastante do mapa psíquico. E antes de eu falar sobre o tema de hoje, porque eu vivo no mundo da minha cabeça. Ou seja, eu vivo no mundo que eu construí. Eu vivo no mundo que alguém construiu para mim. Então, vamos navegar nessa praia aí e as pessoas já vão compartilhando o que eu estou falando aqui. Então, cada pessoa é feliz no mundo dela. Não tem essa história? Fulana e fulano é feliz no mundo dela. Deixa ela no mundo dela. Ou seja, deixa ele iludido. Deixa ele nesse mundo pequeno. Então, geralmente as pessoas falam assim, na forma depreciativa em relação ao mundo que o outro vive. Então, antes de falar nisso, antes de discorrer sobre o tema, eu queria falar um pouco sobre o mapa psíquico. Hoje eu estou meio enrolado para falar aqui. Então, esse mapa psíquico, ele que foi elaborado por mim, idealizado por mim, ele dá muita pista para onde os comportamentos estão indo. Esse mapa que eu, ao longo do tempo, fui idealizando, e eu vi na internet agora que alguém também está fazendo um mapa emocional e outro mapa da alma. Esse é exatamente o mapa da alma. Quando eu falo mapa psíquico, é o mapa da alma. Agora, só que essa pessoa que está elaborando esse mapa da alma é diferente do meu. Não traz os mesmos resultados. Não estou dizendo que o dessa pessoa é pior ou melhor e que o meu seja melhor ou pior. Não estou aqui comparando. Estou falando que os resultados são diferentes. Então, quais são os resultados que o mapa psíquico
pode levar para o terapeuta. Então, analisando esse mapa, ele pode demonstrar ao analisado, pode trazer ao analisado algumas informações. Exemplo, se a pessoa tem pouca ou muita energia, se essa energia que ele tem está sendo bem distribuída, se está produzindo com energia, porque tem gente que tem muita energia e gasta energia com coisas supérfluas. Então, a energia perde essa energia. E tem gente que tem pouca energia. Então, essa pouca energia é produzida, ou a muita energia também é produzida pela pessoa. Quando a pessoa tem baixa energia, falta disposição. Então, muitas vezes, as pessoas acordam com essa indisposição. Também essas pessoas desistem dos projetos, das ideias, fala agora um assunto, daqui a um pouco esquece do assunto. Não é esquece por amnésia, esquece porque desistiu, abandonou, não tem mais força dentro dela essa ideia. Também esse portador, esse analisado, com essa baixa energia, ele é improdutivo. Ele não produz, ele não vai até o fim, ele faz as coisas pela metade. Tem aquela história? Estão fazendo as coisas pela metade. Não tem energia para fazer aquilo. Falta energia. Pode detectar também, não em relação à baixa energia, mas em relação à análise que é feita nesse mapa, a dificuldade nas relações sociais. As pessoas não constroem relações sociais, não gostam muito do fuzuê, não gostam muito de chegar próximo. As crises no casamento, a pessoa pode estar passando por uma crise no casamento, ou essa crise vem há algum tempo. Pode detectar também os traumas de infância, insatisfação do trabalho, insatisfação no lar, insatisfação com a família. Então, são alguns itens, tem vários outros sintomas que nós descobrimos através do mapa psíquico. Então, esse mapa que nós construímos aqui não existe em canto nenhum. Foi ideia minha e a gente colocou isso no laboratório durante algum tempo, e anos, e agora deu certo. E agora nós estamos passando adiante esse mapa psíquico. Esse mapa, ele pode ser tratado, os resultados desse mapa podem ser tratados por mim, ou você pega o mapa e leva para um terapeuta, outro terapeuta que não vai perder muito tempo em saber quais são os seus sintomas, saber quais são os seus diagnósticos. Então, esse mapa faz exibição dos pontos da sua personalidade, dos pontos dos seus caráteres, do seu caráter, seja negativo ou positivo. Vai exibir alguns problemas, vai exibir alguns talentos, como também algumas deficiências. E o bom desse mapa psíquico é que ele vai mostrar em que lugar está acumulado aquele problema. Quando você faz um exame, uma neuroimagem, ou uma tomografia, ou qualquer coisa parecida, uma ressonância, e vai mostrar o local onde está a enfermidade. Então, de onde surgiu essa história? Em que lugar está mais localizado na sua psique? Então, é exatamente isso aí que nós estamos elaborando. Então, eu acho que é um grande avanço isso aí para os tratamentos terapêuticos. Então, e é assim que eu faço. Então, eu não vou, numa terapia, eu não vou ficar com uma pessoa um ano para descobrir os sintomas dela, para saber as queixas, de onde partiu a origem. Eu já tenho um mapa. E através desse mapa eu posso identificar onde é que está, de onde surgiu, em que lugar surgiu. E daí eu vou buscar os remédios necessários para cuidar. Os remédios são remédios literais. Que tipo de tratamento a gente vai iniciar? Que tipo de ação nós vamos fazer para reduzir esses danos emocionais ou esses danos psíquicos? Então, exatamente isso que a gente queria
trazer hoje para vocês. Então, esse mapa que nós construímos aqui é importante. É um mapa da sua alma. É um mapa que vai identificar os problemas emocionais que você tem, que você conhece ou desconhece. E, através desse mapa, você pode ser tratado e ter esses danos emocionais reduzidos em menor tempo do que uma terapia convencional. Então, todo mundo sabe que as pessoas fazem terapia anos e anos e anos e dizem, melhorei, mas não há uma satisfação. Então, a ideia nossa é fazer com que esse indivíduo, com essa pessoa, esse terapeutizado, tenha essa satisfação, essa alegria de dizer assim, puxa vida, eu estou me sentindo muito bem. Mas vamos ao tema de hoje. Alguma pergunta em relação a isso? No momento não, doutor Inácio, no momento não. Ok. Então, vamos em frente. Eu vivo no mundo da minha cabeça. Eu vivo no mundo dos meus arquétipos. Eu vivo no mundo que eu construí através da vivência durante a infância, na vida infantil. Então, quando criança, foi formatado na infância os arquétipos, as fantasias e o contato com o meio ambiente. Daí surge um tipo de pensamento, uma formatação de pensamento. Daí surge as construções que as pessoas vão idealizando na infância. Vamos uma coisa bem simples. Toda criança, ou quase toda criança, brinca de esconde-esconde. Meu filho tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses, e já brinca com a mãe, comigo pouco, mas com a mãe mais, de esconde-esconde. Então ele, achei, vai para um lugar, vai para outro, e fica se escondendo para a mãe encontrar ela. Então, por trás dessa fantasia, por trás dessa brincadeira, tem algo que vai ficar. Por que essa criança está brincando de esconde-esconde? Porque ele foge e aparece. Se esconde e aparece. E a gente já viu muitas coisas em relação a esse tipo de brincadeira. Eu volto a falar dessa brincadeira no segundo momento. Mas eu queria deixar aqui para os ouvintes e para aqueles que estão nos assistindo essa história da brincadeira de esconde-esconde. Que a evolução, estamos já no mundo contemporâneo, em outro século, mas, no entanto, essa brincadeira vem passando de geração em geração. Então, o seu avô brincou de esconde-esconde, a sua mãe brincou de esconde-esconde, você brincou de esconde-esconde e seu filho está brincando de esconde-esconde. Então, veja que coisa interessante, não é? Que até hoje as coisas acontecem. E a ideia, às vezes, parte da própria criança, se esconde atrás da cortina, né? Muitas vezes eu tenho ouvido relatos que as crianças se escondem atrás das cortinas e fica imóvel lá, e a mãe fica procurando e não acha. Isso acontece com meu filho. De vez em quando some dentro de casa e as pessoas acham, quer dizer, a mãe acha que ele pegou o elevador e desceu, porque ele já abre a porta, dentro a mãe fica de ponta de pé, nas pontas dos pés, abre a porta e vai no elevador e toca. Por isso que a porta é bastante fechada, com chave, para que ele não possa abrir. Então, isso ocorre nas famílias, em relação a essa brincadeira de esconde-esconde. Então, esse mundo, esse mundo é construído, não um mundo literal, mas um mundo ideológico, um mundo mental, vamos falar de mundo mental. Esse mundo mental é construído com o Criador, com a mãe e com o pai. Então, a relação que essa pessoa, que essa criança tem com o cuidador, mãe, pai, e também as influências do meio ambiente, dos amigos, das pessoas que visitam a casa, vai construindo aí esse mundo mental. Essa criança é refém. Essa criança não tem poder de selecionar. O adulto tem. O adulto tem o poder de selecionar. Então, tudo que chega a essa criança, todas as informações, desde o ventre da mãe, no ventre da mãe, esse mundo
tem lá a sua semente. Quando nós falamos aqui na construção dessa mente, nós falamos aqui como essa mente é construída no ventre da mãe. Essa mente começa a ser construída no ventre da mãe. No ventre da mãe, essa mente já começa a ser construída. Primeiro, como nós falamos, vem a psique e depois a mente. E a mente, ela vem sendo construída através do mundo ideológico, do mundo da palavra, o mundo linguístico. Então, esse mundo vem influenciando, vem formatando essa vida que não tem o poder de seleção. Não tem o poder de dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Vai tudo para o mesmo lugar. Vai tudo para o mesmo gravador. Vem tudo para o mesmo pote. Lógico que tudo isso que vem para o mesmo pote, ela vem com nome diferente. Com nome de indiferença, amor, desamor, religião, segurança. Então, cada assunto é separado lá dentro. Na hora que você falar com uma pessoa na fase adulta sobre segurança, esse arquivo é tirado do inconsciente. Então, qual a grande questão do homem e da mulher? É o inconsciente. É o inconsciente. Então, esse inconsciente, ele é real. Ele existe. E todas as vezes que um assunto vem para ser discutido, o arquivo é mexido. Então, vamos falar de religião. Então, o que foi que eu ouvi de religião na minha infância? O que é que eu ouvi de religião quando eu não estava nem formado ainda? Então, isso tem influência nas decisões que as pessoas vão tomar no mundo real, ou no mundo atual, ou naquela hora. Então, há uma conexão entre tudo aquilo que foi construído lá atrás e a decisão que eu vou tomar agora. Isso cria um mundo para mim. Então, nós temos vários mundos em relação aos assuntos, não em relação ao universo, em relação aos assuntos. Então, essa criança que já fala, já anda e vai ficando cada dia maior, que brinca, que já mostra ter gosto pelas coisas, começa a decidir, mas essa criança começa a decidir por impulso. Ela não decide por avaliação, porque ela não sabe o que é bom e o que é ruim, né? Ela pode experimentar o que é bom e o que é ruim quando ela ingere alguma alimentação, né? Então, ou quando ela tem alguma experiência negativa, então ela começa a selecionar ali naquele momento, porque aquilo trouxe dor para ela. Exemplo, lá em casa eu coloco o meu filho, segurei, suspendi ele e coloquei ele no ar-condicionado. Aí caiu algo do ar-condicionado, uma tela caiu no chão e ele ficou assustado. Então, todas as vezes que eu pego ele e levo ao ar-condicionado para ele brincar, para ele botar a mão, ou no ar-condicionado ou em algo do teto, ele tira a mão, ele fala, não, 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 ele não quer, porque ele tem uma experiência negativa. Então, a experiência negativa faz com que as pessoas ajam diferente, mas não por seleção, por condicionamento ou por medo, mas não é por seleção. Então, como nós enxergamos pouco, ouvimos pouco, a gente tem dificuldade da escolha. Então, geralmente, nós escolhemos as coisas não porque queremos, mas por influência do meio. O meio que nós vivemos, as pessoas que estão em contato conosco, fez com que a gente decida de forma não própria, mas por influência de alguém. Então, geralmente, as pessoas não tomam decisões por elas próprias ou por ela própria. A pessoa toma decisão por influência do meio de alguém, pelo mundo que foi construído, que ela não selecionou esse mundo. Então, qual o primeiro passo dessa palestra que estamos fazendo aqui agora? É que essa seleção, ou seja, as pessoas não têm opção nesse mundo inicial. Então, vai adquirindo. Essa decisão, ela pode fazer lá na frente. Lá na frente, ela pode fazer, não, eu vou selecionar, eu não quero esse arquivo, eu quero outro arquivo. Mas ela só vai fazer essa escolha real se ela tiver conhecimento ou autoconhecimento.
O que é que nós defendemos aqui durante todo esse tempo? O autoconhecimento. E esse autoconhecimento as pessoas não têm. As pessoas não fazem ideia de como esse mundo dela foi construído. Eu acho que essa linguagem que nós estamos usando agora, pouca gente tem usado, porque eu pesquisei tudo que estava nas redes sociais em relação a isso, e eu, sinceramente, eu vi escutei muita besteira. Ô, doutor Inácio, Pois não. ô, doutor Inácio, isso depende da idade cronológica da pessoa, ou necessariamente da idade biológica, e a interferência também do meio, né, que o senhor falou aí, acaba se tornando produto do meio, mas essa questão, como a gente falou já num programa anterior, regional, nacional, tudo isso também interfere, mas basicamente depende dessa idade cronológica ou biológica, porque é sabido que a mulher, por exemplo, ela evolui mais mentalmente, psicologicamente, do que o homem, né? Por isso que normalmente se aconselha que o homem tem uma idade mais do que a mulher, por exemplo, numa relação conjugal, né? No casamento, supostamente, até porque por menor que seja a idade da mulher, supostamente ela está mais avançada psicologicamente, psiquicamente que o homem, nessa questão da faixa etária, não com essa diferença enorme aí sua, de 40 anos, mas isso é até cultural, mas isso depende dessa idade cronológica ou dessa idade biológica para que a pessoa de fato chegue a essa realidade do seu mundo, se foi construído ou se é aquilo que ela quer realmente viver, conforme o tema de hoje. O autoconhecimento ele só vai ser permitido através da terapia. Então, quem não faz terapia não conhece, não tem autoconhecimento. Pode ter algo introdutivo sobre esse autoconhecimento, mas não plenamente. Então, terapia não é uma opção, é uma necessidade. É necessário esse raio-x que eu falei agora, um mapa psíquico. É necessário um raio-x. Sem esse raio-x, como é que você vai descobrir que tem a doença? Então, como é que você vai descobrir o seu comportamento? A não ser que você seja um investigador. Como assim? Como seria isso? O investigador seria você pegar algumas pessoas conhecidas e desconhecidas, e dizer assim, conhecida, quer dizer, mais próximas e outras mais distantes, e botar numa sala e falar assim, um por um, dizer assim, me descasque aí, me coloque para ver. Diga tudo que eu positivo em mim, negativo em mim, que eu tenho. Tudo que eu tenho negativo, tem que ter o positivo. Então, você pegava isso, colocava no papel e ia analisar. Aí sim. Mas quem é que faz isso? Você já fez isso? Eu já fiz. E tem que estar preparado para isso, né? Porque vai ouvir de repente, coisas que não se esperam. O senhor fez não profissionalmente. O senhor fez de forma... Não, eu fiz informalmente, né? Com os colegas. Mas não é profissionalmente. Né? Porque às vezes o colega não vai dizer exatamente aquilo que ele acha. Se bem que as almas que eu perguntei, elas disseram mesmo. Então seria isso, seria escrito. Você pegava a sala, botava o exemplo, na igreja mesmo, o pastor, já fiz isso já. Você vai colocar tudo que pensa de mim, não bota o nome não. Escreve e coloca aqui, para não saber quem é. Aí você vai ver o que é que a pessoa pensa de você. O que é que eu fiz sobre mim? Eu fiz uma pesquisa sobre mim, no bairro onde eu morava. Então, todos os moradores daquela comunidade emitiu opinião sobre mim. E foi desastrosa, desastrador. E eu fiz eu tive que remodular, tive que mudar o comportamento para já, no ano seguinte, ser aclamado pela população. Então, isso é uma questão de terapia. Isso é uma questão que você vai ser tratado na terapia. Então, quem não faz terapia, não adianta dizer assim, eu me conheço. Não se conhece. Você pode conhecer uma parte, mas não conhece no todo. Ok? Então, essa questão não é questão biológica, nem cronológica. Nós temos aqui encontrado muita gente que vem ao consultório que são pessoas imaturas. Pessoas de 60 anos, de 70, de 50, que são imaturas. E temos encontrado jovens com maturidade muito boa. Então, isso vai depender muito, vai depender desse mundo. Porque, como nós estamos falando aqui, nessa parte inicial, nem eu, nem ninguém
conseguiu selecionar. O que seleciona é a experiência com o sucesso e o insucesso. É a experiência com a desgraça e com a graça. É a experiência com a dor e o prazer. Então, o que vai nortear, isso que eu vou falar é muito importante, o que vai nortear o futuro dessa criança, inicialmente, é o prazer, o desprazer e a dor. A dor e o gozo. Então, a dor e o gozo que vai nortear essa criança. Então, uma criança que vai tomar banho de água quente e a água está bastante quente, ela não quer mais tomar banho. Então, ela vai levar isso para o resto da vida, banho quente. Ela vai levar isso para o resto da vida, se isso não for tratado. E como é que essa criança, esse adulto vai perceber que ele não gosta de água quente, porque na infância, quando ele tinha 1 ano de idade, a mãe colocou água muito quente para ele. Ele não vai perceber isso. Ele não vai ter a noção disso. Então, são coisas que atrapalham na construção desse mundo. Então, esse mundo ele é construído. Esse programa ele não vai dar para fazer tudo hoje, porque realmente é um tema bastante interessante, porque esse mundo que você vive, esse mundo que nós vivemos, é um mundo que vai limitar que você alcance algum ponto que você deseja. Então, tem gente não, uma grande maioria inicia a vida e termina a vida sem grandes conquistas. Quando eu falo em grandes conquistas, eu não estou falando aqui de você escrever um livro, de ser um palestrante, de ser um pastor que tenha milhares de pessoas na sua igreja, de ser um médico afamado, não falo nada disso. Não estou falando sobre isso, não. Isso também pode fazer parte, mas não estou falando sobre isso. Então, você está vivendo um mundo tão pequeno, um mundo tão arcaico, tão velho, um mundo tão destruído, que essa pessoa sofre o tempo inteiro e acha que esse mundo vai mudar e ele nunca muda. É a mesma coisa. Não são... Ora, nós estamos em 2021. Qual é a ideia das pessoas para 2022? 2022 será muito melhor, será maravilhoso. Essa mesma coisa fizeram em 2021. E, para muita gente, não está sendo. Então, não é o tempo, não é a cronologia que vai mudar. Até porque o tempo nem existe, né? Nem existe tempo. Essa história do tempo é história nossa. É conversa afiada nossa. Então, não existe tempo. O tempo não existe. Então, as pessoas ficam arraigadas, ficam ligadas a conceitos de outro, conceito fabricado pelo outro, e não constroem os seus próprios conceitos. E quando constroem os seus próprios conceitos, são conceitos baseados em filosofia barata, em coisas que não chegam a lugar nenhum. Eu vejo muita gente dono da verdade que é um verdadeiro desastre. E eu não quero ser uma pessoa igual a essa, que se acha a verdade. O que nós estamos colocando aqui são pontos de vista que são baseados na ciência. Então, existe outro ponto de vista científico, mas estamos colocando um ponto de vista que eu me sujeito a isso, me sujeito a ela, que eu tenho mais relação, que eu tenho mais afinidade. Então, eu pego esse ponto da ciência, que eu tenho mais afinidade, e faço laboratório. E eu tenho tido resultados fantásticos com pacientes. Quando eu trago esse paciente para essa linha de raciocínio, série de pensamento, eu vejo pessoas que passaram o tempo inteiro fazendo terapia, tomando remédio, dando cabeçadas, e quando chegam aqui, elas mudam de comportamento e chegam ao lugar desejado. Eu vi um relato agora de um jovem que chegou aqui debilitado, fracassado, com vontade de morrer, pensando no suicídio 24 horas, e esse jovem está produzindo e trabalhando bastante nesse momento. Em pouco tempo. Por quê? Porque não é que nós encurtamos o tratamento, é porque nós temos mais subsídios para tratar. Então, é exatamente isso. Logicamente que eu erro, que eu fracasso, que eu dou cabeçada, mas eu tento reconhecer as cabeçadas que eu dou, ouvir também as pessoas. Então, nós vamos falar daqui a um pouco sobre teimosia. Então, quem constrói o mundo errado é uma pessoa teimosa, porque surge aí as crenças. É exatamente isso que eu vou falar agora. Forma-se as crenças
E essas crenças se agigantam, tornando-se fortaleza, tornando-se numa fortaleza ou em fortalezas. E essas fortalezas geram pessoas teimosas, que agem baseadas nas crenças. Qual o grande problema hoje que muita gente aí está usando aí nas palestras? As questões das crenças. Porque essas crenças se agigantam. E essas crenças surgem exatamente com as experiências e com as informações que nós temos na área infantil, na base infantil, na infantilidade, e a gente não seleciona isso. Não seleciona. Então, existem vários tipos de mundos na mesma família. Senão, todo mundo era robô. Existem pessoas diferentes nas mesmas famílias, ou na mesma família. Porque participaram de contato, relação, experiência diferente. Então, esse formato foi diferente de um irmão para outro, que gerou nessas pessoas um certo condicionamento. Então, essa crença não deixa de condicionar as pessoas a repetir tudo aquilo que crê, tudo aquilo que a sua mente constituiu, que sua mente se apegou. Então, crença é algo terrível. Você ouviu alguém falar, você ouviu alguém dizer e você usa. Eu lembro que, quando eu era pequeno, minha mãe, toda vez que ia a passagem de um ano para outro, ela colocava água com cheiro para as pessoas tomarem banho, para todo mundo tomar banho, defumava a casa o tempo inteiro. Muitas vezes colocava peão roxo na frente de casa, né, dentro de casa, para evitar olhado. Então, ela tinha uma crença que só ia dar certo desse jeito. Só ia dar certo dessa forma, usando peão roxo, usando patuá, usando uma série de coisas. E ela não tinha nada a ver com religião. Mas ela acreditava que aquilo era algo que conduzia iria conduzir a um mundo melhor. Então, muita gente acha assim. Exemplo, final de ano, quantas pessoas usam branco? Porque branco vai fazer isso, que não vai fazer aquilo, usa sem nenhuma informação. Então, quando você não tem conhecimento, não tem informação e nem tem uma relação científica com aquilo é crença. Crença você age porque ouviu falar. Ou porque alguém praticou e porque você praticou. Então, você usa como crença. Então, eu vou para a praia fumar e dou 3 pulinhos na onda. Meu mundo vai ficar melhor. É crença. Isso é crença. Então, se eu não for para a igreja, não passar na igreja, no templo, o ano novo, esse novo ano, vai dar tudo errado. Superstição, crença, pessimismo, e por aí vai. Então, não tem nada a ver. Você ficar na igreja nesse passar de ano, não vai melhorar a sua vida ou piorar a sua vida, não. Isso é crença. Então, você está baseado em quê? Não, porque alguém falou, porque o pastor disse, o padre falou que isso iria melhorar a minha vida. Se eu ficar no templo, minha vida vai ser um sucesso. Então, isso são crenças que alguém colocou por mau-caratismo, por manipulação e por qualquer outra coisa. Então, é esse mundo que as pessoas vivem e muitas vezes se torna um mundo místico. Você fica dependente dessas crenças. E essas crenças vai conduzir essa pessoa a um local nada agradável, um local de sofrimento. Porque essas crenças irão lhe algemar, irão lhe aprisionar. As pessoas serão prisioneiras dessas crenças. E aí começa a ser um pouco compulsiva, porque vai fazer exatamente aquilo que acredita. Então, é muito ruim e tem infinitas crenças que as pessoas usam no dia a dia. Então, essas crenças agigantam cada dia, e faz com que essa pessoa fique teimosa,
e não queira se separar disso, daquilo que faz, dos seus atos que faz. Por isso que, durante todo o ano, durante todo o tempo, as pessoas ficam no mesmo patamar, ficam do mesmo jeito, não existe mudanças. Não, para o ano eu vou mudar. Olha, para o ano eu vou até fazer academia, eu vou mostrar que vou mudar. Aí faz academia um mês, depois deixa. Olha, inventaram agora um remédio que vai curar. E aí, essas pessoas que são ligadas às crenças, e quando eu digo essas pessoas, é a maioria. Eu não estou falando de uma pessoa, não estou falando de você mesmo que está ouvindo o programa. E você acha que não tem crenças. Mas se você fizer essa autoanálise, vai perceber que tem muitas crenças que atrapalham sua vida. Então, quem acredita que não tem, é que tem mesmo. Então, as crenças que foram construídas na minha vida, eu tento deletar a cada momento. Mas são difíceis de você tirar. Então, você consegue retirar essas crenças com fósseis no divã terapêutico. No divã terapêutico, essas crenças sairão, se derreterão durante a terapia. Que não é fácil, porque essas crenças são resistentes. Tivemos um probleminha aqui na transmissão, mas daqui a pouco o psicanalista está de volta para exatamente continuar com a sua fala sobre as crenças. Né? E às vezes atrapalha mais do que ajuda as crenças, segundo a abordagem agora aqui do psicanalista Edinásio. Deixa eu voltar com ele na tela. Eu estou com o seu áudio, mas não estou lhe vendo, meu querido Edinásio. Vamos voltar ao contato com ele, né, para ele continuar com essa fala. Lembrando, você interage com a Rede Cristã. Eu não estou ouvindo. O senhor está ouvindo? E agora, o senhor está ouvindo? Doutor Edinásio? Bem, eu estou lhe ouvindo, só não estou lhe vendo, viu? Como estávamos dizendo, você interage com a Rede Cristã pelo 87-24989. Você interage com a Rede Cristã pelo 87-24989. E conosco para fazermos as perguntas ao psicanalista Edinásio. Estamos tentando contato com ele novamente para voltarmos à transmissão do programa. Muito bem, queremos agradecer a todos que já estão nos assistindo aí no Facebook, no YouTube, o pessoal que está conectado conosco para acompanhar este programa. O telefone da Academia do Cérebro, tá? Você tem sempre ele aí na tela. A gente vai estar tentando aqui a conexão com o psicanalista. Ele voltou, pronto, de volta do Edinásio. E então as crenças, elas mais atrapalham do que ajudam, não é isso, doutor Edinásio? Olha, as crenças nunca ajudam, né? As crenças atrapalham. Porque as crenças, elas são baseadas em achismo. As crenças, elas não são baseadas em ciência. Quando eu falo crença, não estou falando crença de religião, estou falando crença geral, que engloba tudo. Né? Não estou aqui especificando nem condenando tipo de religião, não. Mas as crenças são as coisas que você acredita, que foram colocadas na sua cabeça e viraram manias, hábitos, que não levam você a lugar nenhum. Então, tem muita gente que tem crenças que aprisionam e são supersticiosas. Pode falar. São crendices, superstições, não é? Achismo, Sim, enfim. tem. Exemplo, eu vou entrar na igreja, eu tenho que me ajoelhar. Se eu não me ajoelhar, Deus vai me punir. É uma crença. É uma crença. É uma crença. Deus escreve certo por linhas tortas. É uma crença que muita gente acredita. Então, tem tantas coisas aí, tantas bobagens que as pessoas acham que tem que ser assim,
Tem tanta metodologia criada por alguém aí, inventada por alguém, que se tornou crença. É o se benzer, é o ter medo de passar por baixo de uma escada. Mesmo que são crenças. Não é? Tudo são essas crenças que Exatamente. se referem, essas superstições. É desemborcar a sandália quando está emborcada para a mãe não morrer. Então, Né? sonhar com um dente, alguém vai morrer. São crenças. São crenças. São crenças. O sonho tem levado para as pessoas muitas crenças. Às vezes chega aqui pessoas aqui com uma história mal assombrada dos sonhos que tiveram. Eu digo, olha, do ponto de vista psicanalista, porque foi a psicanálise que interpretou os sonhos, foi Freud que trouxe em pauta essa questão da análise do sonho, foi Freud, não foi nenhum outro, né? Pode ter sido aprimorado, mas foi Freud que trouxe. Então, essa questão do sonho é uma área da psicanálise, não é uma área da psiquiatria, não é uma área da psicologia, é da psicanálise. A psicanálise é detentora dessa interpretação do sonho. Então, muitas vezes a pessoa chega aqui, mostrar do sonho, aí leva para um benzedeiro, rezadeiro, leva para um pastor. Pastor, eu sonhei, o que é que o senhor acha? Aí o pastor diz lá as histórias dele. É isso mesmo. As histórias dele. Porque ele não estudou a interpretação dos sonhos. Ele diz a história dele do ponto de vista espiritual, sem a Bíblia falar sobre isso, inclusive. Inclusive, doutor Ednásio, eu me fiz essa pergunta exatamente se isso era cultural. Porque o Brasil, segundo o censo ainda de 2010, apesar do grande crescimento, entre aspas, evangélico, não é? O Brasil ele ainda é o país católico espírita. E a gente sabe que o brasileiro é muito místico. Inclusive, mesmo ele convertido, mesmo depois de convertido ao evangelho, ele continua muito místico. Quando a gente fala de sonho, essas coisas todas, é muita audiência, é muita ligação, é muita pergunta, é muita gente querendo interpretação para todo sonho que tem. Então, isso não deixa de ser um fator externo cultural, não é? É uma crendice, né? É uma crendice. São crenças que as pessoas se seguraram. Então, o espiritismo, ele teve berço em outro continente, mas ele cresceu onde? Em lugares como o Brasil. Exatamente. Então, o espiritismo é muito mais forte aqui do que em outros países. Então, eu não vou aqui contestar nada não, mas deixa eu dizer, onde há mais miséria, cresce o espiritismo, o catolicismo e o evangelho. Isso é fato. Não. Isso é fato. A miséria. Onde há a miséria. Ou seja, é um anestésico que eu corro para não sofrer tanto do real. Eu vou fugir para isso. Já não dizia Marx que era o ópio do povo, né? Que a religião é o ópio do povo. Já dizia Marx. Né? Que a religião é o ópio. Então é uma opção, né? É uma opção. Eu vou para aí como uma fuga, mas não como um desejo. Então eu vou ser espírita, eu vou ser católico, eu vou ser evangélico, não porque eu quero, porque eu gosto, mas eu vou porque eu preciso aliviar minha dor. Eu vou porque eu quero ser abençoado. É um dos conhecimentos bíblicos. Quem prega isso não tem nenhum conhecimento bíblico. E me permite dizer que muitos dos pastores carregam a Bíblia, pregam a Bíblia, às vezes nem leu a Bíblia toda e não tem formação nenhuma cultural teológica. São pastores leigos. Perfeito. Às vezes bem intencionados, mas não sabem. É como você dizer assim, não, eu vou para o médico, ele nunca estudou, mas ele sabe tudo. Ele nunca foi para a universidade, mas ele sabe tudo. Você vai entregar a vida a um aventureiro. Então, vamos voltar à crendice para não exaltar aqui, senão vou dizer um bocado de besteira. Então, gente... Deixa que eu falo essas coisas numa corda benção. O senhor fica me cutucando aqui, né? Então, essas crenças atrapalham. Tem muita gente vivendo no mundo da crença. Eu tenho recebido aqui muita gente no consultório que acredita exatamente em tudo aquilo que disseram que a ciência e a teologia não explica. Então, aquilo foi construído por alguma tribo. Alguma tribo construiu aquilo, alguma tribo idealizou aquilo e colocou aquilo para ser consumido pelos grupos. E esses grupos carregam de geração em geração. Então, se sua genitora
se o seu pai, se as pessoas que te criou eram envolvidos com as crenças, e todo mundo tem envolvimento com essas crenças, e colocaram na sua cabeça, você pequeno não teve condição de selecionar. Não havia condição de selecionar. Eu estou falando de vários itens. Nesse momento, eu estou falando das crenças. Então, essas pessoas não tinham, essa pessoa não tinha como selecionar. Não tinha o poder de selecionar. Então, foi engolindo, e quando cresceu, estava grávido ou grávida das crenças. Então, tem muita gente que anda por aí grávida ou grávido das crenças. Então, são as crenças que norteiam o caminho dessas pessoas. Eu tenho amigos que, para tomar qualquer decisão, ele vai consultar um guru. Isso é uma crença. Eu tenho outros amigos que chegaram a posições importantes na política, e isso na política tem muitas crenças dessa também. Tem muita gente que se acha competente, mas são guiados por crenças, e onde ele coloca o birô dele do lado do Sol, do lado X, do lado do Y. Então tem dia que ele muda de lado, de acordo com as crenças que ele tem. Olha, chegou uma pergunta aqui para o senhor, viu? O senhor vai ter que responder essa pergunta aí como teólogo. Vamos lá. O senhor é teólogo, você está sempre mencionando aqui. Teólogo é o senhor. Mas veja só, e nos países desenvolvidos, Jorge Luiz, de Novo Horizonte, no YouTube, e nos países desenvolvidos que não tem tanta miséria, que tipo de religião mais se desenvolve? Na verdade, esses países, a religião tem enfraquecido muito, para ser sincero, Jorge. O materialismo tem campeado, né? O muçulmano tem crescido muito, né? Mas o islamismo tem crescido... Crescido bastante. Cresce mais que o cristianismo. É a maior religião do mundo, né? De passagem. É a maior religião do mundo, né? Não, ainda é o cristianismo, mas ela cresce mais do que o cristianismo. É porque quando fala de cristianismo, aí vamos dar a minha pintadinha evangélica, quando se fala de cristianismo, envolve-se todo tipo de religião. Né? Sim. Mas assim, especificamente falando, o islamismo é a maior religião do mundo. Né? O cristianismo ainda fica atrás. Então é isso, Jorge. Né? E obviamente difere de país para país, depende do socialismo, depende também da política dos respectivos países. Né? Sim, mas agora não interessa a esses donos. Agora, independente disso, todo mundo tem crendice. Todo mundo tem crendice. Tem crendice. Né? Independente de país que você vive. É porque a gente não está falando, Jorge Luiz, da fé evangélica, a gente está falando da fé católica, a gente está falando do misticismo das pessoas, né? da crendice, da superstição das pessoas. Cada um tem o seu amuletozinho, cada um tem o seu terafim, né, que são ídolos pequenos, já dizia o profeta Ezequiel, cada um tem a sua coisinha lá, o seu altarzinho. Né? Às vezes a pessoa é crente mais em si mesma, né, Tanásio? Sim. Ela assim Deus, porque assim, divina. Se você fazer uma avaliação do cristão, quando eu falo cristão, eu falo católico, falo o evangélico, de diversas linhas dogmáticas, seja ele pentecostal, nem pentecostal, tradicional, eu englobo todos aí. Na realidade, esse cristão, ele conhece muito pouco sobre a história da religião, ele conhece muito pouco da Bíblia, ele conhece muito pouco do Deus que ele serve, que ele acha que serve. Porque se eu perguntar a todo mundo, ninguém vai dizer assim, pouca gente vai dizer assim, rapaz, eu sou cristão, mas eu sei muito pouco disso. Acho que sabe muito. Eu não li a Bíblia, mas eu tenho fé em Deus mais do que aqueles que leram. Aí começa a miséria humana, né? A miséria humana começa aí. A desgraça humana começa aí. Então, como na realidade isso não é um programa teológico, também tem piadas teológicas, não é um programa cristão, é um programa também para cristão, é um programa também para ateu, é um programa também para os espíritas, é um programa para todo mundo. É um programa para gente. Se você é gente, você pode ouvir esse programa, assistir esse programa para melhorar. Quando essa ideia reduzir a sua dor, quando essa ideia evitar que você cheire pó o tempo inteiro. Você está dizendo que eu cheiro pó?
Cheira pó quando toma cachaça, cheira pó quando vai ouvir música alucinatória, com bateria, seja ele rock ou hino. Se chama de hino. Rock ou hino. Você está cheirando pó. Você está fugindo do mundo real para o mundo extra, para o mundo, nem o mundo idealizado, um mundo alucinatório. Por isso que muita gente que se corta nos cultos, gente grita, gente pula, alucinação. Então, essa alucinação tira um pouco da sua dor do dia a dia. Então, isso é um mundo criado por você. Então, existem pessoas que têm dois mundos. Isso eu ia falar depois. Eu estou falando por provocação do mediador do programa. Então, tem gente que vive dois mundos. Então, fica navegando, transitando em dois mundos. O mundo religioso, que é um mundo que muitas vezes é alucinatório, não é terapêutico, é alucinatório, e o mundo da dor. O mundo da dor. Fica pulando para lá e para cá. Até que um dia faz uma decisão qualquer, que aqui nós vamos discutir. Então, que mundo você está vivendo? O que mundo você está vivendo? Porque, às vezes, o mundo que você vive não é o mundo que as pessoas vivem. Então, às vezes, na mesma casa, tem vários mundos. O seu marido vive no mundo, seu filho vive no mundo e você vive no mundo. Como eu faço para equalizar esse mundo? Quais são os pensamentos que chegam à minha telha, à minha cabeça, ao alto? Quais são os pensamentos? Eu não consigo me livrar desses pensamentos. Eu vou dormir o tempo inteiro pensando na morte. Eu vou dormir o tempo inteiro pensando que vou para o inferno. Eu penso o dia inteiro no aluguel que eu não consigo pagar. O dia inteiro eu fico pensando como eu não trabalho. Então é pensar. Ou seja, gerar energia negativa. Doutor Ednásio, gerar problemas. Doutor Ednásio, o programa é terapêutico, chegou aqui no WhatsApp. Eu sou cristã. É normal a gente não querer mais viver? Eu não tenho vontade de viver. Olha que situação, doutor Ednásio. Eu tenho aqui várias pessoas que chegaram aqui assim, né? Essa vontade. Quer que o senhor diz essa pessoa aqui que está falando comigo no Zap? Pode ser um transtorno depressivo. Isso é gente. Não tem nada a ver de cristão, não. É gente. Gente é gente. Gente tem problemas. Gente tem vontade de morrer. Gente tem pensamento negativo. Gente tem vontade de matar. Gente tem vontade de esfolar. O profeta Elias, o profeta Elias pediu a Deus que o matasse, né? O profeta Elias desejou morrer, né? Então é importante que você esteja ouvindo. Eu não vou dizer o nome dela porque ela falou no Zap, ela não quer se expor, sem dúvida, mas amiga, até ouvinte, a gente pode conversar depois, mas pode também ligar aí para o telefone da Academia do Cérebro que está na tela, tá certo? O 8217-8817, e se for o caso, tem uma consulta aí com o psicanalista Ednásio. Diga que foi você que falou no Zap comigo e que falou isso aqui, para ter uma conversa aí, ter uma orientação. É como você está dizendo, é ser humano, né, do Ednásio? Porque o pessoal acha que ser crente é literalmente ser um alienígena, é ser um extraterrestre. Mas isso a igreja ensinou, que errado. A igreja ensinou, erradamente. A maioria dos pastores só tem, né? É mentira. É uma mentira. Essa palavra foi dada lá atrás para um povo que ia para o deserto. Não, isso indigna. Isso, eu percebo a sua indignação, eu mesmo fico indignado. Quem me acompanha no rádio sabe que eu sou indignado com esse tipo de enrolação, de mentira, né? E vamos dar um socorro a essa pessoa aqui, sem dúvida, porque infelizmente é normal, mas claro, não deve tentar contra a sua vida, porque há jeito, a solução. Não é isso, doutor Ednásio? Isso é um momento de fraqueza, né? De fraqueza da sua estrutura egóica, é um momento de fraqueza. Embora que, quando as pessoas têm esse tipo de pensamentos, ele pode ser influência espiritual, eu não vou negar que pode ser, influência espiritual, segundo uma pesquisa realizada por uma pessoa de São Paulo, uma pessoa que fez doutorado em psiquiatria, e é do sírio-libanês. Ele estuda isso, fez pesquisa, e ele viu que grande parte das pessoas que buscam suicídio são influências espirituais. Ele pesquisa, eu não discuto pesquisa. E também, isso pode ser também uma depressão, um transtorno depressivo. Isso pode ser uma tristeza, algum problema que você teve de ordem emocional que levou você a pensar assim, desistir da vida. E através desse mapa psíquico,
eu consigo analisar de onde surgiu essa baixa energia. Então, essa pessoa está com pouca energia. E pode ser também uma questão biológica. Pode ser que alguns neurotransmissores estejam baixos e é necessário, às vezes, tomar remédio para isso. Então, tem que analisar caso a caso. Eu não sei exatamente o caso dela, mas eu quero dizer a essa pessoa que está sem vontade de viver, que isso pode ser uma tempestade. Então, querida, pense em Deus. Deus realmente dá conforto a gente. Se agarra a fé. Não é se agarrar a religião, não, a fé em Deus. Se agarra em Deus, que a nuvem vai passar, a tempestade vai passar. Ou busca um aconselhamento terapêutico, que pode lhe ajudar muito. Isso. E você disse que é ouvinte aqui da Rede Cristã, pode ter um desconto aí, mas antes, entre em contato, vê aí que o psicanalista, ele é muito humano, ele vai lhe ouvir incondicionalmente e depois você vê a situação da necessidade de um acompanhamento sistemático, né? Porque, como a gente já falou em outros programas, é uma necessidade, e já foi dito aqui, né? Terapia não é uma opção, é uma necessidade e quanto mais fizer, é melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, no Messenger, no YouTube. É muito forte, doutor Ednásio, esse programa, essa temática, exemplo da temática do programa de ontem, aliás, de todos os programas, porque não dá para a gente botar todos os temas num programa só, né? O senhor tem até fatiado as abordagens com esses temas assim interessantes, mas eu observo que esse reflexo, esse contato dessa ouvinte aqui, é o reflexo de uma considerável maioria, doutor Ednásio. É sim, eu sei que é. Não é? Eu sei que E eu sei que isso choca muito, né? Veja como o programa é pontual. Foi na ferida dessa pessoa, né? A gente está falando de uma coisa aqui que dificilmente se fala em igreja. Se fala no Acorda da Bênção, se fala lá numa igreja de um cara doido, é outro doido, um doido que tem lá na Kennedy, tem um doido lá na Kennedy também, na Kennedy em Olinda, ele faz essas coisas. Por isso que, graças a Deus, estamos 14 anos no ar. Assim, mas isso não fala, o senhor está tendo a coragem aí de falar como psicanalista, tem o conhecimento teológico, já pastoreou a igreja, sabe do que é isso, e tem chamado as pessoas para esse lado humano de ser. Às vezes, doutor Ednásio, até uma pergunta que não tem nada a ver, né? É a pessoa ocultando uma ferida que está lá na alma, né? Sim. Sim. A ideia nossa é pedagógica. Essa pessoa teve a coragem de lhe mandar uma mensagem. Quantas pessoas estão vindo e não têm essa coragem de mandar? Quantas pessoas vão remoer isso durante a noite? Esse programa que estamos vendo aqui agora. Então, a ideia é ser pedagógica, informativa e curativa. E também fazer com que você tome uma decisão. Rapaz, eu vou tentar fazer esse mapa psíquico. Eu vou fazer esse workshop, Deletando o Fracasso para dar um Sucesso, que vai estar disponível daqui a uns dias. Aí, para você fazer na sua casa, Deletando o Fracasso para dar um Sucesso. Nós estamos no final, porque daqui a um pouco eu tenho um paciente para atender e tenho outras atividades para fazer. Minha vida tem sido bastante corrida, graças a Deus. Graças a Deus. Na verdade, chegamos ao finalzinho do programa, doutor Ednásio, mas eu não vou dizer, vamos às considerações finais, porque eu penso que amanhã a gente deve continuar com esse tema, amanhã é sexta-feira, né? Continuar com essa temática e não sei, o senhor fica à vontade. Vamos cuidar do tema. Né? Pronto. Vamos continuar com o mesmo tema, onde eu vou começar a falar também amanhã sobre como retirar os pensamentos negativos, como deletar os pensamentos negativos. Alguns exercícios que irão deletar esses pensamentos negativos. Porque os pensamentos novos não chegam até você, a bênção não chega até você, porque está esperando aquela história que o anjo veio trazer a bênção e ficou no engarrafamento, não chegou a tempo para socorrer Daniel. Exatamente isso. Então, a gente aqui tem que ser na prática. Então, até amanhã, se Deus permitir. Ok, doutor Ednásio, até amanhã, se Deus nos permitir, com mais uma edição do seu programa No Divã. Entre em contato aí pelo 8217-8817, você fala com o psicanalista Ednásio Silva, e o telefone de interação da Rede Cristã é o 8720-4989. O programa volta amanhã, imperdível, conforme a proposta do psicanalista hoje, como você deletar aí os pensamentos negativos, né? Vai ajudar muita gente. Ok? Um abraço, vocês seguem com a programação, olha, no Play Store da Rede Cristã, que é rádio e TV.
Você vai rever alguns programas aí na opção TV no Play Store da Rede Cristã e no site da Rede Cristã, www.redecristãobrasil.com.br. Você vai rever alguns programas, inclusive de hoje, no site e no aplicativo da Rede Cristã na opção TV, ok? Para quem estiver ouvindo a 103,3, daqui a pouco tem um programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo, música de qualidade, música boa, você ouve aqui na Rede Cristã Brasil, a rádio da palavra e da oração. Um abraço a todos, obrigado pela audiência.